Meus amigos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, já que é um presente para todos nós estarmos nessa casa de caridade, que é o Templo Espírita Tupiara. Um ponto de luz no planeta, porque é uma casa de caridade e estamos esse mês estudando um personagem, um grande apóstolo do Senhor, que é o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Nós espíritas temos uma certa intimidade com o Dr. Bezerra de Menezes, na medida em que a sua história dentro do movimento espírita foi uma história de vanguarda, de dedicação e de propagação da doutrina, já que ele foi enviado pelos prepostos do Senhor para construir o movimento evangélico dentro de uma religião, como foi no nosso país, na época em que se criou o espiritismo, o movimento espírita no nosso Brasil. Precisava, naquela ocasião, de um viés evangélico, já que a doutrina, ela não é só uma religião, também ela é uma filosofia e também ela é uma ciência, né? Em outros países, a doutrina foi pelo viés da ciência, né? Nos grandes experimentos de William Crookes em relação à materialização, em relação ao magnetismo. E aqui no nosso país, a pátria do Evangelho, um país cuja constelação está abaixo da Cruzeiro do Sul, é um país que precisava desse viés evangélico. Então, Dr. Bezerra de Menezes teve um papel fundamental no movimento que se cresceu, né, no século XIX, em função desse olhar, e Dr. Bezerra de Menezes estava à frente disso. Médico, quando se torna espírita, traduz a sua fé nos meios da época, nos jornais, né, nos meios impressos, e como deputado e prefeito em diversos mandatos na nossa cidade, foi um baluarte, né, da doutrina, se apresentando fiel aos seus princípios, não só na fala, mas também na prática, visto que ele foi designado, né, cognominado, vamos dizer assim, o médico dos pobres. Desde o início, tinha 2 consultórios, um consultório específico para quem pudesse pagar e um consultório para quem não poderia pagar. Então, nós vamos aqui falar sobre um aspecto da sua vida, que tem muito a ver com a nossa vontade interior, quando procura uma religião, quando procura um consolo, qual é o nosso maior objetivo? Nós vamos falar aqui de Dr. Bezerra de Menezes como um verdadeiro cristão. E conhece o verdadeiro cristão pela forma como ele enfrenta a dor. Vamos resumir assim mesmo. Conhece o verdadeiro cristão pela forma como ele tem, pela atitude que ele tem diante da dor. Vamos começar pelo princípio de que a dor é inerente na nossa condição de humanidade. Estávamos conversando agora com o Sr. Regis, e ele disse que recebe muitas cartas aqui no Tupiara de diversos outros países. Países que não têm religião, são países mais socialistas, diversos cantos do planeta, se recebe aqui no Templo Tupiara cartas de marcação de cirurgia espiritual. Olha que coisa maravilhosa essa casa aqui. É um ponto de luz de caridade, cujo benefício é cuidar da saúde física e, muito mais do que a física, a espiritual. O que faz um irmão nosso, num outro país, longe da religião, solicitar a cura, a sua cura,
através de um serviço que essa casa presta de amor e de caridade. Com certeza, é porque a dor é inerente em qualquer ponto do planeta. Primeiramente, a gente pode questionar por quê? Ora, a nossa doutrina explica que até quando o espírito reencarna, até que se ache limpo de todas as impurezas. No passado, a doença era vinculada ao pecado, somente ao pecado. E muitos de nós espíritas às vezes falamos, estamos pagando o meu karma, estou pagando o meu karma. Só que Jesus veio quebrar esse paradigma. Quando ele fala que Deus é um pai de misericórdia, que não dá fardo pesado além das nossas forças, a dor não é só fruto do pecado. A dor também é misericórdia. Nós não recebemos uma dor que não foge às nossas condições de superação. Mas por que o aprendizado é pela dor? Não. Nós somos pais e não deixamos um filho nosso viver uma situação de perigo para ele aprender com aquilo. Assim também Deus não faz isso conosco. Deus é um Deus de amor. Simplesmente nós escolhemos um caminho adverso do caminho divino. Tanto que Jesus fala, o reino dos céus não está lá nem acolá, está dentro do próprio homem, mas nós não sentimos esse reino dos céus. Os grandes missionários conseguem sentir e passar pela dor sem estar de forma ligada àquele sofrimento, porque eles estão fiéis ou em fidelidade com essa essência que todos nós carregamos, porque Deus é a causa primeira de todas as coisas e toda substância provém dessa causa primeira. A dor tem a ver com o nosso sentido de realidade. Se a nossa realidade é o mundo físico, nós sentimos dor. Se a nossa realidade é um mundo mental, acadêmico, honroso, que a academia nos traz, nós vamos sentir dor. Se a nossa identificação com a realidade é com a beleza e o poder, nós vamos sentir dor. Mas se a nossa identificação é com o mundo espiritual, nós temos vários exemplos na literatura bíblica, na literatura dos grandes missionários de diversas religiões, que diante da dor cantavam glórias ao Senhor, como os primeiros cristãos, que iam para a arena sofrer as privações ou a morte violenta através de uma fera ou do fogo ardente, e iam cantando glórias ao Senhor. Que dor é essa? Que supera. Como Francisco, bem-aventurada irmã dor, porque do Pai tu me aproximas. Chamava a dor de bem-aventurança. Então, a dor é um aprendizado para as nossas vidas. Porque escolhemos o caminho adverso ao caminho de Deus. Estamos em queda, como fala a historinha de Adão e Eva. Vivíamos no paraíso, estamos no paraíso, não sentimos o paraíso, mas estamos nele, porque Deus não está lá nem acolá, está dentro do próprio homem. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós, diz Paulo de Tarso. É como a aranha e a teia. Deus é como a aranha e a teia, dizem os orientais. A aranha tece a teia da sua própria substância e permanece na teia. Deus é um Deus imanente na criação e transcende a criação. Nós não sentimos isso porque em algum milésimo de segundo, ao girar em torno dessa verdade altruísta, de girar em torno da lei maior, que é a lei de Deus, quisemos e ainda queremos girar, que o mundo gire em torno de nós. A gente não quer girar em torno do mundo, mas o mundo tem que girar em torno de nós. Diz o livro dos Espíritos que o princípio, a causa da queda foi o orgulho e a vaidade, e tem a ver com esse primeiro momento. Primeiro eu, depois novamente eu.
até hoje pecamos com esse tipo de vício. Tudo tem que girar em torno de nós. Nós não pensamos em girar em torno do outro e girar em torno de uma comunidade maior. Fazemos às vezes sim, em função do que estamos conhecendo, mas muito mais por obrigação, pelo exercício da fé que estamos começando a adquirir. Mas, na verdade, aquele verdadeiramente fiel, como é o caso do governador do nosso planeta, que é Jesus, veio e dizia: eu e o Pai somos um, mas o Pai é muito maior. As palavras que eu falo não são minhas, são do meu Pai. E quando foi arguido por Pedro, que não queria que Jesus fosse para Jerusalém, ele disse: afastai-vos de mim, adversário, porque é para lá que eu tenho que ir. Eu sei o que vai acontecer lá. Eu tenho o meu plano de vida. E o governador do planeta veio para o mundo material, humilde, pequenino, nasceu numa manjedoura, tudo contrário do que a gente acha que é o melhor, o bem-estar nosso. Não que a gente não deva buscar o bem-estar social, o nosso bem-estar, faz parte da nossa evolução, procurar o melhor para nós e o melhor para o coletivo. Aliás, nós vamos nos transformando e transformando o coletivo. Não há mal nisso. O que há mal é o desequilíbrio, onde em algum momento a gente quer mais do que o outro. Só eu posso ter, o outro não pode ter. Se ele for meu inimigo, então, nem Deus deve gostar dele, né? Quando Deus, ele é impassível. Ele não oscila, ora gosta, ora não gosta, como é o nosso caso. Ele é amor, sempre amor, ele é o único, imutável. E Jesus veio quebrar essa relação de dor como algo que se via naquela época de ser um ser desgraçado, com pecado, e por isso estava sofrendo as privações. Tanto é que ele era isolado, ele era excluído da sociedade judaica. Algumas doenças, como a lepra, ficavam fora do urbano ali. As viúvas, os coxos, os aleijados, os cegos, os doentes, todos não tinham direitos naquela época. Jesus veio quebrar esse paradigma e veio começar um trabalho de inclusão. Hoje, que a gente vê que a inclusão está sendo obrigada por lei, a gente vê que os melhores lugares para estacionar são para a sociedade, são para os irmãos da sociedade que precisam de necessidades especiais. A gente vê isso, é lei. Começou com um Cristo que veio naquela época acolher todos aqueles que eram excluídos da sociedade judaica. E veio mais, veio dizer que a dor é passageira, que a dor é individual, que a dor, ela não é maior do que as nossas possibilidades de aceitação. Deus é um Pai de misericórdia que não dá fardo pesado além das nossas forças. Então existe a justiça, que tem a ver com o nosso caminho e a nossa opção, e tem a ver com a misericórdia, os dois pilares da religião, da ideia do conceito de Deus. Justiça, todos somos iguais perante a lei. Se erramos contra a lei, nós somos da lei, nós mesmos buscamos reparar o erro. É um movimento nosso, por mais que a gente não tenha consciência. Quando a gente tem consciência, a gente sabe pela literatura espírita que o próprio indivíduo planeja a sua reencarnação. Vamos lembrar da história da Dona Laura. Quem já leu o livro Nosso Lar, lembra da história da Dona Laura? Uma senhora que teve uma vida de muito sacrifício, gente. Ela era costureira, viúva, foi ser costureira para poder sustentar os 4 filhos. Desencarna e vai para a colônia Nosso Lar.
uma outra dimensão, uma outra materialidade, e lá ela começa a trabalhar em benefício das crianças. Durante 40 anos, ela dedicou-se nesta colônia ao trabalho com crianças. E diz o texto que ela ganhava uma bonificação em dobro, vamos dizer assim, porque é tão semelhante às nossas relações aqui, porque a nossa cabeça ainda é fechada no toma lá da cá. Lá também tem um toma lá da cá, tem um reconhecimento, a gente ainda precisa do reconhecimento. E ela diz o texto no livro Nosso Lar: recebi bônus hora em dobro, porque trabalhar com criança é bonificação em dobro. Você tem que cuidar materialmente e também dar um exemplo. Para o adulto você pode só falar, virar as costas e fazer outra coisa. Claro que nós mesmos vamos receber essa devolução do que propagamos e não fazemos. Tem a ver com a nossa trajetória. Mas, com a criança, você tem que fazer e exemplificar. Falar e exemplificar. Então, isso é um trabalho de educação. E diz o texto que ela recebia bônus hora em dobro. Muito bem. Os 3 últimos capítulos ali, o terceiro para o final, é um capítulo que mostra o planejamento da reencarnação dela. E ela está temerosa, ela vai voltar ao corpo físico, uma nova existência, onde ela vai resgatar, reparar um erro que ela cometeu 300 anos antes. Eu fiquei assim pensando, caramba, por que ela não pagou quando ela era Dona Laura? Porque na nossa cabeça, tão limitada ainda, a gente gosta tanto dos conhecimentos, mas eles têm que ser muito concretos para nós. Eu achava, na minha ignorância, que a gente pagava assim, aconteceu no século passado, estou recebendo agora, e assim vai, né? Não, a lei é sábia, não dá um fardo além das nossas forças. É igual aluno na escola. Se eu sei que ele não é capaz de aprender álgebra com 7 anos, eu dou primeiro a noção de número para ele e faço uma prova em relação àquela noção que ele foi capaz de aprender. Depois que ele tiver a capacidade de aprender uma coisa mais abstrata, é que eu vou cobrar dele isso. Com a Dona Laura foi assim. Então, nesses últimos capítulos, aparece o planejamento dela. E ela vai participar de uma reunião junto com os amigos da colônia, e ela está muito temerosa, e achando que não vai dar conta da situação que ela vai enfrentar, porque ela fez parte do planejamento da sua vida. Uma situação de testemunho que o livro ali não conta, mas ela deixa claro para André Luiz: erro cometido por mim há 300 anos atrás, temo não conseguir reparar. E os amigos espirituais dizem para ela lá em cima, lá em cima é maneira de dizer, mas lá na colônia: Laura, confia, quantas conquistas você já teve, 40 anos de trabalho aqui em prol das crianças recém-desencarnadas que chegavam à colônia, você teve uma vida de sacrifício, de resignação, sustentando seus filhos como viúva, na sua existência como Laura. E quantos amigos você conquistou aqui? Aliás, nós temos que granjear amigos, porque um pensamento positivo de um amigo chega para a gente em qualquer ponto que estivermos, em qualquer local. É uma vibração, é uma energia, é um ponto a nosso favor. Então, ela vai e recebe esse apoio dos amigos da colônia Nosso Lar, dizendo para ela que ela está mais preparada espiritualmente para enfrentar a dor. E vamos falar aqui do nosso querido e tão íntimo médico dos pobres, que está em tudo quanto é lugar do nosso país. Quantos centros com o nome de Dr. Bezerra, e com certeza ele tem uma equipe cuidando de cada um de nós. Como foi a relação dele com a dor? Daí o exemplo que estamos trazendo hoje, para que nos fortalecêssemos, para nos fortalecer diante das nossas dores, porque num planeta como o nosso, ainda a dor é o caminho. Por reparação
E a reparação, ela é personalizada. E temos os nossos mediadores, que são os nossos amigos espirituais, os nossos anjos de guarda, essa equipe de Tupiara, e os nossos trabalhos em benefício do outro. São sustentáculos para nós em relação às dores. A dor que é inerente de um planeta como o nosso, de provas e expiações. Porque quando a gente sofre, a gente desloca o eixo do nosso pensamento. Quando a gente está em bem-estar, a gente usufrui, a gente não tem problema, não é verdade? Quando a gente tem um problema, aquilo desfoca. A gente primeiro vê que não tem um controle sobre o problema. Eu fiz tudo, por que isso está acontecendo comigo? Eu fiz tudo, por que eu caí daquele jeito? Eu fiz tudo, por que essa dor chegou agora? Eu não estou entendendo, o que eu deveria ter evitado? A gente ainda fica procurando a causa e não tem explicação racional. Algumas têm, e a gente vê no próprio mundo. Causa e efeito no próprio mundo. O sujeito que não se cuida, o sujeito que pega o carro e põe uma velocidade acima do padrão, com certeza a consequência. Mas no caso das pessoas que não esperam, que seguem uma trajetória meio que saudável, ou uma situação inesperada financeiramente aparece, no primeiro momento a gente pergunta, o que aconteceu comigo? Por que fugiu do meu controle? Não é assim que a gente faz? Deveria ter ido por um outro caminho para não acontecer isso. Se eu tivesse feito... Não existe isso na lei. Não cai um fio de cabelo nosso sem que o Pai saiba. Primeira coisa que a gente tem que pensar: receber, resignar, oferecer e se alegrar. Por quê? Se a dor tem a ver comigo, e se eu sofro porque eu não entendo, agora eu entendo, eu vou aceitar. E se eu sei que ela vai me libertar, vai me liberar de um aprendizado que eu fiz de erro, e vou conhecer outras realidades, eu vou terminar agradecendo. Quantos de nós já viveu um problema e falou assim, nossa, se eu não tivesse passado por aquilo, eu não teria agido dessa forma? Quantos de nós não pode dizer um testemunho de uma situação como essa? Eu mudei depois que aconteceu aquilo na minha família. Estou vendo a vida de outro jeito. Vocês já não ouviram isso? Depois desse fato, estou vendo a vida de outro jeito. Olha que aprendizado maravilhoso que a dor nos traz. E não é a dor do outro, é a dor em nós do outro, é a nossa dor, ela é específica para a nossa evolução. E o que aconteceu com o Dr. Bezerra? Vamos lembrar. Conhece o verdadeiro cristão pela forma como ele enfrenta a dor. Porque a única filosofia que explica para nós o motivo da dor é a filosofia cristã. Outras filosofias nos dizem, como a budista, como a indiana, vários ramos da indiana, nos falam sim como evitar a dor, qual o caminho que a gente deve buscar, né? O caminho do meio, não se apegar, né? Não estar inserido na realidade. Mas o Cristo vem falar sobre a dor misericórdia, a dor de um pai que não dá fardo pesado além das nossas forças, a dor que é passageira e promete um reino maravilhoso, que é a herança de todos nós, já que somos filhos de Deus. É o Cristo que vai dizer que tudo o que Ele fez nós poderíamos fazer também, curar, profetizar, fazer a desobsessão, expulsar os demônios. Basta que vocês tenham a fé do tamanho de um grão de mostarda, ainda por cima. Não é uma coisa grande, mas só ter uma fidelidade mínima que seja, nós vamos conseguir enfrentar os desafios da vida, que são presentes agora ou, certamente, em breve, estaremos surpreendidos por ela. Como o Dr. Bezerra enfrentou a dor? Primeiro vamos lembrar que ele é o apóstolo do Senhor, já que a revelação espírita nos traz
Dr. Bezerra como Zaqueu. Zaqueu, naquela época, era um cobrador de impostos, mal visto pela comunidade judaica, porque ele cobrava imposto, né? Ninguém gosta do leão, né? Naquela época, ele era o representante do leão. Mas ele ouvia falar da mensagem do Cristo, uma mensagem diferente, uma mensagem inclusiva, não era específico só para o povo religioso. E as curas e os milagres, então ele vai subir numa árvore, numa figueira, e vai, porque ele era baixinho, e vai observar a multidão e Jesus na frente. Jesus, como conhece os outros, independente do externo, ele conhece a essência, sabia do movimento de Zaqueu e disse: hoje eu quero habitar na sua residência. E ele fica maravilhado com aquele convite, com aquela expressão. Os discípulos desconfiam, porque como Jesus vai na casa de um publicano, de um cobrador de impostos, mas aí começa o processo de apostolado do Dr. Bezerra. Quando Judas sai do grupo, eles fazem, diz o Atos dos Apóstolos, que eles fazem um sorteio para ver qual discípulo ia ficar no lugar do Judas, já que eram 12. E ali, para ser sorteado, estava Barnabé e Matias, que já era o nome de Zaqueu, porque naquela época você virava cristão, você mudava o nome. Quando o Pedro solta as moedas para ver, entra Mateus no grupo no lugar de Judas. Então, Mateus começa o apostolado junto com Pedro, conhecendo as verdades e vivendo o cristianismo. Teve depois outras reencarnações, nós sabemos pela literatura espírita, mas vamos falar de Dr. Bezerra, que nasceu numa família rica no Ceará, uma família de advogados. Primeiro enfrentamento e desafio foi quando ele resolve ser médico numa família de advogados, no Ceará, em Jaguaritama. Capitão Bezerra de Menezes não concorda muito com isso, já que todas as facilidades eram para ele ser advogado. E ele diz, está lá no reformador, eu quero ser médico porque primeiro ele tem autonomia, ele tem maior autonomia que o advogado. O advogado está preso à lei, e ela é letra. Eu quero ficar mais livre e independente para fazer mais pelos outros. Não era espírita naquela época, mas já trazia o apostolado dentro de si. E é isso que nós temos que pensar. Porque hoje a gente está aqui no Tupiara, aprendendo. Nós temos que cada vez mais incorporar essas verdades que a gente escuta aqui, que a gente vê, que a gente ouve. Porque daqui a pouco a gente volta de novo, bobinho, né? Porque a criança, diz o Livro dos Espíritos, que é estupide mesmo, né? Nós somos inconscientes ainda da nossa essência, nós não sentimos ela, não manifestamos ela. Agora imagina quando a gente é criança, que não sabe falar direito, aprende a falar de novo, aprende a andar de novo, tudo de novo. Mas se a gente já traz em nós as sementes curtidas do Evangelho, a gente vai conseguir superar e buscar o nosso caminho. Repara que ele venceu um desafio, a família toda disse para ele, é melhor você ser advogado. Mas o que fez ele contrariar a família, se não era já a sua sementinha lá dentro, regada e cultivada do Evangelho da Caridade? E veio para o Rio, sozinho, no início com a ajuda familiar. Ele não foi totalmente pobre, como no início se pensava. A gente tem vários hoje livros biográficos sobre o Dr. Bezerra de Menezes, um deles do Jorge Damas, que veio falar aqui, que traz testemunhos e documentos da época, né, como ele chegou de vapor, aonde ele ficou. Então ele veio com a ajuda da família, que tinha posses. Era um capitão, o pai dele, e tinha posses e tinha fazendas. Quando houve a seca lá, a família perdeu dinheiro. Aí sim ele vai começar a trabalhar, a dar aula, né? Mas vamos ver, o primeiro, então, enfrentamento foi esse. Ora, um sujeito mais tranquilão, mais preguiçoso, né?
Eu digo assim porque eu sou professora, eu quis fazer pedagogia, aí não estou me comparando com o doutor Bezerra, não, eu só quero contar para vocês o que eu escutei de um colega. Ele disse assim: como que você foi ser professora? Seu pai é médico, sua irmã é médico, seu irmão é médico, você já tinha tudo para ser médica, por que você escolheu? Não estou comparando não, mas eu fiquei assim surpresa dele ter dito isso, porque qualquer um, como o doutor Bezerra falou ali, né? Uma família de advogados já tinha tudo pronto para ser advogado e crescer monetariamente. Já tinha o nome da família. Ele quis ser médico. Então, normalmente, eu trouxe o exemplo anterior, porque normalmente a pessoa pensa assim mesmo. Puxa, vai fazer uma profissão que você não vai render lucro, né? Hoje em dia, o jovem fica na dúvida, o que eu vou fazer? E, às vezes, os nossos comentários são comentários que não são comentários cristãos. Olha, é melhor você fazer isso, você vai ter mais campo. Ó, seu pai já tem um consultório, olha, seu pai... Não, o que você tem vontade de fazer? Como você quer se realizar? Porque a realização nossa profissional, ela tem a ver com o trabalho que nós vamos desenvolver com o outro. Se eu faço para ganhar mais dinheiro, como é que eu vou tratar o outro? Só com cifra, né? Quanto mais cifra, melhor. E estamos aqui para nos transformarmos. E doutor Bezerra pensava assim: a minha vocação é fazer a caridade. Como médico eu vou ter autonomia e vou poder fazer mais pelo outro. Vem para o Rio de Janeiro, no início tem recursos, depois começa a escassear. E ele diz no Reformador, quando ele fala do seu início aqui no Rio de Janeiro, ele diz assim: chegou um dia que eu não tinha mais cara para encontrar o senhorio que alugava meus aposentos. De repente, bateu na minha porta um jovem que queria 3 aulas de matemática. E como eu usava meu tempo livre, estudando matemática e filosofia, além dos estudos da faculdade, olha, um grande apóstolo. Eu aceitei, e o rapazinho me deu de saída logo os 3 pagamentos antecipados. E foi aí que eu paguei o meu aluguel, diz o doutor Bezerra de Menezes. Então, a primeira situação, ali, sem dinheiro para pagar o aluguel. Qual foi a sua relação com uma situação difícil pela frente? Aguardou, esperou, e diz ele, o menino nem voltou para ter aula. Mas ele não era espírita naquela época, não. Casa-se com Cândida, e 4 anos depois a esposa desencarna de febre tifoide. Com 2 filhinhos, e diz ele, parece que passou um tufão na minha vida. Repara, médico, 2 filhinhos, um de 3, outro de 1 ano, Adolfo e Antônio. E ela desencarna em 20 horas, diz ele. Fiquei sem chão. Um amigo me presenteou com uma Bíblia, ele não era espírita. E entrei na condução. Perdi o local da paragem da condução, folheando a Bíblia e aquelas estampas, mostrando um Cristo doce, consolador e meigo. Li aquela Bíblia toda e aquilo me deu consolo. Olha só, nós precisamos nos identificarmos com as coisas que alimentam a nossa sementinha, a nossa essência. Quando ele olhou a Bíblia e começou a folhear, porque ele dizia, minha família era católica, minha mãe era católica, rezávamos na igreja, mas era uma religião mais social. Quando eu entrei para medicina, ele disse, me identifiquei com os meus amigos que eram ateus, porque a gente só vê ali a carne, a gente não vê a alma. Dissecávamos e não achávamos a alma. Então eu passei a não acreditar e me identificar com os meus colegas. Quando veio a dor, a perda da primeira esposa, num rápido, quantitativo de tempo,
que ele ficou completamente desesperado, vamos dizer assim. Qual foi o recurso? Porque sim, esse é um recurso da lei. A lei não nos desampara. Teremos sempre ao nosso lado um consolo bem próximo, uma página amiga, um bom amigo, um bom orientador. Ali foi um livro recebido de presente. E ele folheia e se lembra, com certeza, a sua identificação. Ao ler aquelas imagens do Cristo, o fez lembrar da Boa Nova, do Evangelho. E ele então se delicia, perde o ponto de ônibus, o ponto da lotação, e descreve isso mesmo. Fiquei sem tempo, perdi o ponto de chegada, fiquei um tempo enorme naquela lotação, lendo e relendo aquele livro. Depois disso, na sua história, ele vai ter situações de doenças, nele e na segunda esposa, e o Espiritismo vai se apresentar na época com a mediunidade, através de um fenômeno de cura, tanto para ele quanto para a esposa, que foi a irmã da primeira esposa dele. Teve vários filhos, e vários filhos desencarnaram. Em todos os textos que a gente pôde ler, desses documentos resgatados do Dr. Bezerra, textos sobre a sua vida pessoal, textos sobre a sua vida política, porque ele foi muito perseguido pela política, na medida em que ele não se utilizava de propinas, né? Ele era um político honesto, dizia que o político não tinha que receber dinheiro para exercer o seu mandato. Então ele foi um político muito criticado. E como ele reagia diante da dor da sociedade, não de todos, mas de alguns grupos, como ele reagia diante da desencarnação de seus filhos. Ali nós encontramos, nesses documentos resgatados, o exemplo vivo de uma pessoa que se resignava diante da dor. Os jornalistas colocam ali em alguns trechos, vale a pena a gente ler nesse livro Os Bezerra de Menezes, desse autor Jorge Damas, trechos em que o jornalista coloca, e no meio do féretro, levando o corpinho da filha, aquela cabecinha branca, porque ele teve uma filha, ele desencarna em 1900, ele teve uma filha em 1895. E a filha desencarna com 3 anos. E ele leva o féretro e aquela cabecinha resignada, um olhar firme, um homem de fé, acompanhando, junto aos amigos, o sepultamento do corpo da filha. Ele teve um filho que fez medicina. E aos 22 anos desencarnou, porque antes disso teve um processo de obsessão muito sério. O que fez o Dr. Bezerra em relação ao processo de desobsessão do filho, Antônio? Escreveu o livro A Loucura sobre Outro Prisma. Foi o livro que ele escreveu para explicar o que aconteceu com o filho dele. A obsessão foi tamanha, e diz o espírito obsessor, que era para os dois, mas como ele estava acima da vontade do obsessor, Dr. Bezerra estava acima, praticamente ele ficou só atentando à vida do filho. Que quando ele ficou curado da obsessão, não tinha mais como ele resgatar, já houve comprometimento também cerebral, né? Em virtude da situação toda que ele havia vivido, para tentar a cura pelos meios da medicina. O que o Dr. Bezerra faz diante da dor do filho, da loucura de um filho? Escreve um livro, explicando racionalmente, através da doutrina, o que significava a doença mental. Então, pararmos no mês de agosto, nesse templo de caridade, para falarmos do apóstolo do Senhor, é virmos aqui muito mais do que o nosso serviço e a nossa procura da nossa cura. É muito mais do que isso, é tentarmos entender como um verdadeiro cristão
enfrenta a dor? As respostas são racionais. A filosofia, através do Evangelho, nos traz. Mas elas têm que penetrar o nosso mundo íntimo e começar a alimentar em nós uma fé inabalável, sujeita a situações infinitas de desconforto perante a vida, mas, ao mesmo tempo, com certezas infinitas de que a imortalidade existe, de que há comunicação entre os mortos, de que há várias existências para a nossa evolução, de que só não existe o nosso planeta, de que nascemos e renascemos tantas vezes quantas forem necessárias as nossas vidas para que possamos ser espíritos puros, na medida em que o espírito reencarna até que se ache limpo de todas as suas impurezas. Não são impurezas dos outros, são as nossas impurezas, os nossos vícios, que se transformam pouco a pouco. Crescemos em virtudes e esses vícios se transformam em desafios que devemos vencer para eliminá-los, compreendê-los e transformá-los. Conhecereis o verdadeiro espírita, diz a nossa doutrina, pela sua transformação interior. Uma religião só é válida se ela nos modifica. E o que esperamos de uma religião, se não a nossa paz diante das situações externas que a vida nos provoca? Por enquanto, a nossa doutrina não é uma doutrina de paz. É paz para aqueles que já sentem o Cristo interior. É paz para aqueles que já são fiéis a essa verdade maior de que somos essência. Muitas vezes a gente fala, eu acredito no espiritismo porque eu sou espírito. Não, eu tenho um espírito, eu sou um corpo, mas tenho um espírito. Não, eu sou espírito e tenho um corpo passageiro, que se modifica e se transforma, que tem o objetivo de nos ajudar nessa evolução. Quando atingimos o máximo psiquicamente que conseguimos, ele se desfaz. Quanto aprendizado a gente tem, e esse corpo não aguenta mais, porque ele é dinâmico, se transforma, então ele envelhece com o tempo e com as conquistas que são energéticas, psíquicas, espirituais, ele vai perdendo o seu vigor, e quando a gente reencarna com essa força material, vamos dizer assim, já trazendo as experiências acumuladas do passado, e se forem boas, se forem harmônicas, se forem espirituais, como a nossa vida, como o nosso futuro será melhor. Então, a nossa importância hoje, no presente, é esse planejamento do futuro. Porque a gente pensa que vai desencarnar e vai ficar descansando um tempo, né? Eu preciso descansar. No nosso nível não tem descanso não, gente. Infelizmente. Porque se o Pai não descansa, com esse universo enorme a reger, por que nós vamos descansar? Descansar é parar mesmo. É parar nesse projeto de evoluir, de crescer. E quanto mais a gente cresce, mais a gente pega mais coisa para fazer. Porque crescer significa crescer espiritualmente. E crescer espiritualmente é não aguentar ficar parado. Então, os grandes espíritos que reencarnaram aqui no desenvolvimento da doutrina no início do século XIX, estão voltando, dizem os nossos amigos espirituais. Voltando para uma nova etapa, novos desafios, novas dores, porque a vida é dor, ainda no nosso nível. Mas com uma bagagem espiritual para reger novos caminhos pela frente, na área da educação, na área da economia, na área social. Isso vai aos poucos
mexendo devagarinho, contaminando, e assim vai. A descida do ideal, ela permanece presente, porque isso aqui, tudo que nós vivemos, o nosso planeta vai se transformar, tudo está em movimento para a volta à casa paterna. Para todos chegarmos à condição de espírito, da onde saímos, conscientes da nossa essência, conscientes da nossa realidade. Nós vamos e levamos tudo junto. O planeta, a sociedade, os nossos familiares, nós todos estamos interligados. A evolução se faz internamente e externamente. Todos estão compromissados, e o Dr. Bezerra está compromissado conosco, com essa pátria do Evangelho, com esse ideal de transformar o nosso planeta num planeta de regeneração. Onde haverá a dor, ainda assim, mas não provocaremos mais ela. Estaremos todos como um grande templo tupiara, ajudando, acolhendo, resgatando, reparando, mas não mais provocando a dor. Nosso mundo não é normal. Nosso mundo físico não é normal. Não pode irmão matar irmão, pai matar filho, mulher matar marido, marido matar mulher. Isso não é normal. Como vamos fugir disso? Para um outro lugar? Não existe. Não existe essa ideia de sairmos, ficarmos descansando, num céu com anjos tocando harpas. Não, o trabalho é aqui e agora. Trazendo cada vez mais, nós que somos cristãos, não só a fala da Boa Nova, porque ela é boa nova, porque ela é uma novidade para o nosso mundo interior. Mas não basta só a nossa fala. É necessário o nosso exemplo, e o exemplo se faz na hora da dor. Como nós enfrentamos a dor? Desesperados? Violentos? Revoltados? A dor vai ser em dobro. A dor vai ser em dobro. Repare um doente num hospital. Se ele se revolta, o enfermeiro é obrigado a atender. Mas ele não vai atender daquele mesmo jeito daquele outro doente que está mais resignado, que dá um sorriso, está morrendo de dor, mas ele recebe o enfermeiro sorrindo, alegre. Ele vai estar dando um exemplo para o enfermeiro, e o enfermeiro vai fazer o seu serviço com mais dedicação do que aquele que é revoltado, que não há remédio que adiante. Então, a dor é em dobro. Conhecemos o verdadeiro cristão pela forma como ele enfrenta a dor. A dor, segundo a nossa doutrina, ela é nossa. Para reparação, nossa. Para aprendizado, nosso. Então, o primeiro movimento é o de aceitação. Depois o de resignação. E depois, por fim, o de adoração. Porque é ela que nos faz e nos torna seres melhores no nosso nível. Não por justiça de Deus, não, mas por nossa própria e constante opção. Mas ela é misericordiosa, porque nos dá, não dá fardo além das nossas forças. Que Jesus nos ampare e nos abençoe, que possamos empreender essa jornada individual e única de melhora interior, entregando os nossos corações nesse momento a essa casa que nos acolhe para a caridade e que nos cura nossa alma, na medida em que ela nos traz o exemplo de verdadeiros missionários do Cristo, de verdadeiros apóstolos, como é aqui, esse mês, reverenciado o nosso doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Muita paz.